Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós nesse momento e que tenhamos uma boa reunião hoje. Os recadinhos nem estão aqui, né? São sempre os mesmos. A gente está tudo entre conhecidos, né? Mas acho que isso não se faz necessário mesmo, né? Eu vou ler então direto a nossa psicografia, tá bom? De hoje. O título é Amor, Batalhas e Lutas. O amor não trava batalhas. O amor só crê e vive por si só. O amor é calmo, compassivo e generoso. O amor é amparo e assistência desinteressada, é palavra que reergue. O amor não trava batalhas. Algumas batalhas são lutas inglórias que personificam o ego. As nossas lutas damos o nome de amor por causa do nosso olhar pequeno. Nossa amplitude de ver e sentir é pequena, mas está evoluindo para ser amor sincero e vivenciar a verdadeira experiência do amor. Situar o amor em lutas de ter e possuir o que quer que seja, o ser amado, o filho que se foi, a casa que foi perdida, é diminuir a grandeza divina que dotou o ser humano, sua maior criação, de amor em essência, em germe. Nossas lutas e batalhas internas superam o nosso ser, se expandindo e atingindo a todos que estão ao nosso derredor. Algumas dessas lutas e batalhas podem tornar-se guerras, revoltas, atos de insanidade, vividos em nome de um amor pela qual se luta em uma batalha de egos inflamados, escondidos atrás de consciências ainda a serem despertadas. Nem toda luta é necessária, nem toda batalha te chama. Acalmar, observar e refletir. Somos deuses, disse Jesus. Alimente o princípio divino que Deus, de amor e bondade, soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas, colocou em nosso ser no momento da criação. Amar não dói, não reclama, não machuca. Quem ama, só ama. Na sua batalha, a luta é só o plantio do amor. Tiago, mensagem recebida dia 24 de fevereiro aqui na nossa casa pela nossa irmã Marta. Então, amém-monos. Não é? Amém, que assim seja. Vamos lá. Amados, então, com o pensamento em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e nos mentores da nossa casa bendita, abençoada, não é? Na nossa irmã Mileide, no nosso irmão Araújo, no nosso mentor João de Deus, que a gente possa se ligar a essas correntes do bem nesse momento, né? Para estarmos abertos a tudo aquilo que viemos buscar nessa tarde, que Deus possa nos brindar com o melhor da sua paz, do seu amor e da sua fé, e que, como dissemos, que a gente esteja receptivo para receber tudo isso com muito amor, com muita paz, com muita fé, com muita esperança no nosso coração. Que Jesus abençoe agora as palavras que o nosso irmão Genésio trouxe para a gente, com muito amor e com carinho. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Por favor, irmão. Boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus que nos ampare para o entendimento do tema de hoje, que é um tema meio dolorido. A minha tendência natural, quando eu sou solicitado a fazer alguma palestra, e a gente não é um orador espírita, mas a gente procura trazer coisas fidedignas dentro da doutrina do Evangelho. Então eu procuro trazer sempre algum tema do Evangelho para a nossa reforma íntima,
Mas hoje eu escolhi um tema que todos devem ter visto, né? Dor, essa ilustre incompreendida. Por que escolhi esse tema? Eu conheci desde o passado tantos casos de que a dor, qualquer forma de aflição muito grave, enfermidade de longo percurso, gerar muita revolta, gerar até tendência para suicídio. Então, e no momento tem 4 pessoas, 2 da família e 2 amigas, mas muito próximas, como se fosse família. Aliás, são 5. Uma dessas pessoas está, infelizmente, com essa ideia. Se eu descobrir que eu não tenho cura, eu me mato. Isso acontecendo agora, né? Então, eu pensei bem, vale a pena a gente debruçar nesse tema, procurar compreender. Porque eu ia pôr assim, dor, essa desconhecida. Mas pensando bem, dor todos nós conhecemos. Quem não passou por alguma dor, maior ou menor, mais grave ou menos grave? Todos nós passamos. Então, por isso que eu pus incompreendida. A gente passa pela dor, mas às vezes não compreende, né? Então, por exemplo, quando eu estive na UTI, foram 25 dias, eu passei pela dor. Algum dia, dor bastante intensa, mas graças a Deus, graças ao Evangelho, à doutrina, não perdi o foco, não tive medo da morte, coisa nenhuma. Mas, do meu lado, eu não via, porque aqueles blocos de UTI separadinho, 2 pacientes, muito revoltados, xingavam os enfermeiros, os médicos, mas de coisas horríveis, blasfemavam. Então, por quê? Não compreenderam a dor, a necessidade da dor, como se aquela enfermeira, aquele médico fosse culpado da dor que ele está passando. Então vamos refletir no que eu pude pesquisar. Nesse momento, aqueles que possam estar pensando em suicídio ou que venha aparecer no nosso caminho, vamos orientar. Porque o suicídio, nós, espíritos, aprendemos que é o pior gênero de morte. É a morte que traz mais prejuízo, mais problema, mais sofrimento, a ponto de o desencarnado ficar anos ligado ao corpo, sentindo os vermes roerem, sentindo horrores. Então, que nenhum, por causa de uma doença, de uma enfermidade incurável, venha pensar em coisas desse tipo, ou se revoltar contra Deus, achar que Deus não é justo, que não é bom. Deixa eu ver, eu perdi aqui. Assim, eu pesquisei, olha, no Evangelho, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, também no Céu e Inferno, que traz coisas maravilhosas. E então a gente vai assimilando. Também ouvi várias vezes uma palestra do Haroldo Dutra, que ele é ótimo, intitulada A Dor e as Potências da Alma. Então ele traz nessa palestra os valores que a dor acrescenta em cada um de nós, quando bem compreendida, é lógico, né? E foi dessas fontes que eu peguei alguma coisa que eu posso trazer. Então, aqueles de nós que passaram pela dor, ou que quando passamos tivemos fé, paciência, resignação, esperança, a gente está no caminho certo, num caminho glorioso, porque lá na frente nós vamos encontrar as bênçãos que essas dores nos trouxeram. Então isso são coisas confirmadas, nós vamos ver mais para frente, só que nós precisamos ter essa postura,
o desespero só vai piorar as coisas. Só vai piorar. Então nós podemos colher pérolas de luz ou colher espinhos, pedras, através da dor, né? A dor faz parte das leis divinas. Ela pertence a esse rol das tantas leis divinas que regem não só o planeta Terra, mas o universo. Então, é uma lei do Pai Criador. Agora, por que nós precisamos da dor? Por quê? Já que nós sabemos, temos a certeza de que Deus é bom, é todo amor, é justiça, é sabedoria infinita, sabedoria máxima que existe, como diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E por que, então, nós precisamos da dor? Então, se nós temos fé em Deus, temos a certeza nesses atributos divinos, já é um indicador de que se Ele deixou como lei a necessidade da dor para nós, é porque ela é muito importante, com toda certeza. Senão, Deus, que é todo amor, não iria nos colocar numa vida exposta a dores, a aflições, às vezes a dores de longo percurso, de longos anos, que tem muitos casos, né? Então, temos que tirar essa dedução. A dor é importante, embora é difícil, né? E ela é importante para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Sem a dor, a gente não corrigiria nossos defeitos, nossos erros, seja erros para com a gente mesmo, para com o próximo. Então, nós precisamos da dor para nos corrigir. É um dos pontos, né? E como compreender essa dor? Tá bom, precisamos dela, mas como compreender essa dor? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu citei, que é do Leon Denis, ele traz ensinamentos maravilhosos para a gente ter a ideia da importância que o Leon Denis dá nessa dor. Ele dedica nada mais, nada menos do que 2 capítulos do livro só ensinando sobre a dor. Por que nós precisamos dela, como ela age em cada um de nós, qual o resultado final da dor, ou seja, os objetivos visados por Deus para a dor, para as aflições que nós, às vezes, temos que passar. Então, a dor é muito necessária para todos nós. O capítulo 7 desse livro, intitulado A Dor, são 17 páginas ensinando sobre a dor. Veja, 17 páginas. E o capítulo 8, intitulado A Revelação pela Dor. Olha, só o tema que ele dá já é muito interessante, né? Então, quando ele fala a evolução pela dor, são 13 páginas. Então, veja, são 30 páginas de ensinos profundos, que o Leon Denis foi um grande baluarte da doutrina, todos que estudam, que leram sobre ele conhecem. Então, são obras plenamente confiáveis, né? E o que nós vamos aprendendo com ele? Que tudo que vive neste mundo sofre. Tudo que vive neste mundo sofre. A natureza, os animais e nós, os homens, né? E por que será que sofremos então? Para os animais, a minha maior dificuldade até um ponto, de algum tempo atrás, era entender a dor dos animais. Porque nós temos livre-arbítrio, escolhemos coisas erradas, né? E encontramos a dor lá na frente para nos corrigir. Mas e o animal? Ele não tem livre-arbítrio. Ele é regido pelo instinto. Então eu ficava pensando, por que a dor nos animais? E a gente vê animal que sofre mesmo muito. Eu tive caso de assistir o desencarne de animal, de doer a alma.
Aí, o que nos ensinam esses meios que nos trazem? Para o animal, ela já desperta o princípio da consciência, ela vai trabalhando para adquirir a consciência. E a outra coisa que eles colocam, que a dor para os animais é um pouco diferente da nossa. Então, se o amor é a lei do universo e é pelo amor que Deus formou os seres, parece uma contradição, né? No princípio. Ele criou tudo pelo amor e nós precisamos da dor. Então parece uma contradição chocante e angustiante mesmo, né? Por isso que fica difícil de compreender a dor. Então, entre as ervas que nós citamos, você vê, às vezes, uma erva sufocando a outra a ponto de extinguir. Eu tive um gramado em casa e aconteceu isso. Era um gramado que a gente queria, começou a surgir uma graminha pelo meio e acaba sufocando. Você vê aquelas que sugam as árvores, como é que é o nome? Fugiu agora. Parasitas. Os parasitas, tem parasitas que ajudam a planta, tem parasitas que matam a planta, né? Então também há esse sofrimento entre as plantas. Também as matas, você vê aquela semente que nasceu, quer desenvolver, mas a mata não permite um pouco de sol, não dá, e ela acaba não desenvolvendo, né? Então ela também sofre. E para nós que temos já o livre-arbítrio, que geralmente somos responsáveis pela nossa dor, então, no seio da civilização, sua história é uma longa lista de mártires, guerras, sofrimento de toda ordem. E isso está aí na história, a gente está vendo no momento, tantos países em aflições, grandes problemas, né? Então são sofrimentos que não dá para avaliar. Só lembrando um pequeno item da Segunda Guerra Mundial, teve famílias com vários filhos que ficaram tão privados de tudo, eles sacrificavam o filho mais novo para se alimentar. Quando acabava aquele filho mais novo, sacrificava o próximo mais novo. Então veja, é difícil. Eu acho que eu preferia morrer de fome junto e fazer isso, mas isso aconteceu. Então veja o tamanho da aflição, né, dessas famílias por causa das guerras. Então, nós, homens, nos perguntamos, por que da dor? Né? A dor é apenas uma lei de equilíbrio, uma lei de educação, uma lei que nos promove para a evolução, para a nossa reforma íntima. E as faltas do passado, nossos erros do passado é que determinam o nosso destino. Nós aprendemos que nós somos os construtores do nosso destino. Então está aí a dor para nos colocar de novo na rota. Então o sofrimento, a dor é a repercussão das violações que nós cometemos contra as leis eternas do Pai Criador, né? Por exemplo, a ociosidade estéril, né? Pessoas desacomodadas, não quer se dedicar a aprender coisas novas, a estudar, a fazer, ter um trabalho, né? E então, ociosidade estéril, os prazeres desmedidos, noitadas, longas viagens desnecessárias, e vai por aí afora. As maldades, os desmandos, tudo isso forma um círculo vicioso que vai nos conduzir à dor, né? Para a reparação. E o que precisa para quebrar esse círculo vicioso que nós fomos construindo? Nós precisamos da dor. Por isso Deus colocou como lei a dor para a nossa evolução. E
isso aí não atinge só os encarnados, também os desencarnados, porque há desencarnados que também estão dados ao mal, ainda não compreenderam a bênção que é aprender a amar, a perdoar, as virtudes ensinadas por Jesus. E interessante, todos os grandes homens da história humana, sofreram dor, grandes aflições, e homens muito caridosos e irrepreensíveis em tudo, que conviveram com Kardec. Isso está na obra espírita, no livro Céu e Inferno. E por que então esses homens que tiveram uma vida digna, uma vida de amor, participantes com Kardec na Sociedade Espírita de Paris, e sofreram muito? Depois vou citar alguns. Então, o que acontece? A dor faz vibrar a alma mais profundamente. A alma canta. Ela traz inspirações de uma nobreza que sem a dor a gente teria dificuldade, gastaria muito mais tempo para conseguir. É uma nobreza sentimental. A alma canta melhor na dor, conforme está nas pesquisas que a gente fez. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas, as potências da alma. Tá bom. Veja que estamos na vantagem, né? Ele cita que há como uma esteira luminosa que segue no espaço aqueles espíritos heróis que suportaram grandes dores e que os mártires que não desistiram da paciência, da fé, da esperança. Então, se fosse consciente ou inconsciente desse conhecimento, tiver a grandeza de aproveitar toda a oportunidade que a dor proporciona. Nossa alma é nossa obra, que supera em grandeza todas as manifestações parciais da arte, da ciência, do gênio. É a nossa reforma íntima, é a possibilidade de construirmos caminhos mais iluminados. Então, como nós vimos ali, a dor não atinge apenas os culpados, já que homens honestos, caridosos, de uma moral irrepreensível, sofreram tanto quanto o mal. Então, por que também, né? É bem para pensar isso aí. Porque eles, sendo mais evoluídos, já compreendem melhor as vantagens, as bênçãos que a dor proporciona, e se tornam mais sensíveis quando passa por essas provações difíceis, pela dor, por aflições, e também para conhecer todo o seu próprio valor, né? Então, são almas jamais elevadas, que na verdade quem passa por isso são os missionários, que são raros, não é no nosso caso por enquanto, talvez daqui a algum milênio, né? Mas os missionários, nós podemos ver aí quantos que passaram por aqui, em grandes missões, sofreram muito. Eu pensei em alguns de cabeça, por exemplo, Sócrates fez o trabalho grandioso que fez pela paz, libertando seu povo do jugo inglês, pela paz, mas sofreu muito, prisões, açoitamentos, foi condenado à morte ingerindo a cicuta, que é a planta letal, e foi um precursor de Jesus. 400 anos antes de Cristo, ele veio como preparação já inicial para a vinda de Cristo. Sofreu tanto. Joana d'Arc, quem aqui pôde ler o livro da Joana d'Arc? Joana d'Arc Médium. Quem não leu, procura e leia. A grandeza de Joana d'Arc, criada na lavoura, em vida simples, com os pais, na roça, com 18 anos. Com 17 já começou a ter o chamamento. Com 18 ela deixou a família
e foi para libertar a França, que já estava vencida. Não tinha mais como a França ganhar a guerra. Ela foi, superou o comando dos grandes generais, dos grandes líderes da igreja de então, e foi vencendo de batalha em batalha, libertou a França. Olha a grandeza desse amor. Só que quanto que ela sofreu? Pelos próprios franceses que se revoltaram contra ela, os franceses que foram os beneficiados, o pessoal da igreja, porque se sentiram humilhados, os grandes líderes do exército, porque ela suplantou todos eles com seu comando, foi condenada. Ela tinha muito medo de morrer queimada, pois ela foi condenada à morte queimada. Joana d'Arc, médium. Quem não leu, aproveita e leia. A gente tem uma ideia do que é isso aí. O próprio Chico Xavier teve toda uma vida exemplar, deixou tanta riqueza para nós, para a humanidade, e sofreu uma vida inteira com problemas de saúde, ele tomava acho que 20 remédios, não sei se estou falando certo, mas por aí. Então, veja que sofreu. Agora, a dor física, ela quase sempre é um aviso para nós, da nossa faixa, nos alertando sobre algum erro que cometemos no passado, ou que estamos cometendo agora, que precisamos consertar. É um aviso que algo precisamos corrigir em nós, ou de agora ou do passado, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Cristo Consolador, ele nos afirma que na dor Deus nos auxiliará. Então nós aprendemos que Deus não desampara ninguém. Alguns nas aflições acham que Deus esqueceu da gente, mas Deus sempre ampara. Só que nós temos que fazer a nossa parte, né? A dor nos iguala a todos. É onde nos tornamos nós mesmos, né? Não somos maiores nem melhores que ninguém. A dor nos iguala. Nesse momento de dor, não importa se você é rico ou pobre, europeu ou vietnamita, se é alemão ou japonês, quando o indivíduo está em extrema dor, não importa se é o presidente, quem é, ele se iguala. A gente vê que a gente é pouca coisa, né? Há épocas na nossa vida que tudo corre tão bem, tudo vai dando tão certo, que parece que a gente vai estar sempre bem, que nunca vamos passar por essas aflições, essas dores, que a gente não vai morrer, a gente nem pensa em morte, né? Tudo vai dar certo, mas porque não pensamos no espírito? Nós somos espíritos, aprendemos tanto isso. Estamos aqui revestidos de um corpo de carne, mas somos espíritos. Então, na dor, Deus nos iguala, nos igualou. Então, entendemos que somos todos frágeis, que somos espíritos necessitados de amparo divino, de amparo de irmãos, amparo da medicina terrena, da medicina espiritual. Então, todos nos igualamos. E uma pergunta: como que o Evangelho, como que o Espiritismo pode nos ajudar no caso da dor? Então, olha, nós estudamos, ouvimos palestra, vamos aprendendo a importância de nos evangelizarmos e a importância da dor. Então, temos a certeza que se eu estou com alguma dor, seja ela imensa ou pequena, eu preciso dela. E saber que embora eu procure o tratamento da medicina terrena, que é necessário, a bênção que Deus colocou ao nosso alcance, eu procure o tratamento espiritual, procure por mim mesmo outros meios, porque é uma necessidade, é um dever da gente. Não é porque a dor vai nos iluminar, tal, que eu possa desejar a dor, querer a dor, alimentar a dor. Não. A orientação é a gente combater a dor com todas as armas possíveis, para se libertar dela, mas sem revolta,
com paciência, resignação, com fé. Então, a dor vai nos trazer benefícios, sim. Então, esse aprendizado que nós temos na doutrina, que nós temos no Evangelho, no Espiritismo, isso que estamos falando agora, vai nos dar uma condição bem melhor de quando estivermos atravessando um mar tenebroso, a gente ter mais condições de ser cristão, de fazer o nosso melhor, para que essa dor nos corrija, nos ilumine, nos fortifique, e quando retornarmos, vamos colher o brilho desse sofrimento que passamos. E lembrar que tudo passa. É uma frase hoje muito utilizada, né? Tudo passa. Então, essa dor vai passar. A dor tem prazo de validade. Então, ela vai passar. Só que para cada um no seu prazo de validade. O tempo é de Deus. E eu já falei algumas coisas, algumas vezes, vou repetir aqui. Um dos nossos estudos com o Dr. Brau, na sexta-feira, no final ele dá a oportunidade de fazer pergunta, porque todos estão participando do estudo. Nós estudamos o Consolador. Ele colocou o seguinte: quando a gente está doente, está com dor, está com problema, a gente procura o tratamento médico, procura o tratamento espiritual, a gente quer se libertar da dor. Só que a hora que a gente dorme, a gente está do lado de lá, como espírito que somos, o corpo está lá repousando, a gente pede para não ser curado ainda. Isso é a palavra do Dr. Brau, que é da equipe médica que nos atende, que desmaterializou já tumores aqui, já fez coisas maravilhosas. Então, por que eu peço? Porque lá eu tenho outra visão de conjunto. Eu sei que eu preciso ainda daquela dor. Quando chegar a hora, chegou o prazo de validade dela, ela passa, né? Então, olha, nós não podemos, por causa da dor, perder o sentido da vida. Isso é fundamental, porque a dor nos ajuda a nos alicerçarmos no sentido da vida. Então, o nosso futuro vai depender de como a gente aprender e como a gente se comportar. O Espiritismo vai também nos mostrar que isso é um momento, é passageiro. Nossa própria vida aqui é uma passagem que para a gente parece que é longa. Eu com 83 parece que é uma vida longa. Na verdade, quando a gente vê nas obras espíritas, isso aí é um piscar de olhos, né? São segundos. Então você pode às vezes perder uma pessoa amada, uma pessoa querida, causa sofrimento, causa, sabe, a saudade, uma forma de dor. Mas a gente, conhecedores da doutrina espírita, nós temos a certeza que nós vamos encontrar do lado de lá. Não é que morreu, acabou, tal, como muitos ainda imaginam. Para aqueles que possam estar me ouvindo aqui pela internet, que não são ainda espíritas, estudem, procurem, porque a gente tem a certeza de que ninguém morre, somos eternos e vamos nos encontrando. O que nos une são elos do amor, da fraternidade. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, porque esse livro é em duas partes. A primeira parte ele explica bastante coisas maravilhosas, né? Mostra como a igreja conduz os ensinos e como a doutrina conduz, né? Mas na segunda parte, tem no capítulo 2, intitulado Espíritos Felizes. Nesse capítulo mostra várias comunicações de espíritos felizes, depois várias comunicações de espíritos medianos e depois de espíritos infelizes, espíritos que foram muito maldosos, perversos, pessoas que foram muito perversas. Em todas elas a gente aprende muito. E esses manifestantes, muitos deles invocados por Kardec, no centro espírita deles, ou por algum conhecido, e alguns que se manifestaram espontaneamente.
né, sem ser convocado. Então nós podemos citar aí que está no livro Céu e Inferno, nesse capítulo 2. Temos aí o senhor Sanson. O senhor Sansão, que conviveu com Kardec, sofreu muito. Ele sofreu, após um ano de cruéis padecimentos por enfermidade grave, aí desencarnou. Olha só, ele morreu no dia 21 de abril. E já no dia 23 de abril, ele estava se comunicando ainda na câmara mortuária. O que é coisa rara, é coisa para grandes espíritos, né? E a felicidade, você lendo, aqui não tem condições de explicar o que ele passa no céu e inferno, quando você lendo. A felicidade que ele está, ele fica extasiado. Ele explica como tudo se dá, com uma maestria. Você sente que é um acolhimento, uma felicidade que não dá para descrever, né? Depois temos ainda o senhor Jobardi, que desencarnou no dia 27 de outubro e já se comunicou no dia 8 de novembro. Olha, são 13 dias. Nem 13 não dá. E mesma coisa, esse Jobardi, ele teve uma vida obscura, uma vida simples, cheia de dificuldade, de provas, de expiações, dolorosa moléstia. E também idêntico a Sanson. A felicidade, a alegria dele de ter passado, a gratidão que todos eles demonstram pela dor que passaram, é algo contagiante. Então, temos que ter essa certeza. Se eles citam isso, são espíritos já bastante iluminados e nos trazem esse ensinamento, temos a certeza que assim é. E vamos por último citar o Dr. Demeuri. Dr. Demeuri, também da época de Kardec, um médico homeopata, muito caridoso, que pessoas com dificuldade financeira não cobrava, que dava medicamentos, que fazia toda forma de caridade. E apesar disso, ele sofreu muito. Só que, gravei só uma das palavras que ele fala no Céu e Inferno, falando da felicidade dele. Nem enfermo, nem velho, porque ele já tinha a idade avançada. Nem enfermo, nem velho. Ele se sentiu lá, logo de imediato depois do desencarne, nem enfermo, nem velho. Com uma gratidão imensa pela dor que teve que suportar, que suportou resignadamente, com fé, com esperança. Então, já os espíritos medianos sofrem um pouco mais, mas geralmente fica adormecido por alguns dias, depois desperta, auxiliado, às vezes junto com um ente querido, né? Esse tempo varia de alguns dias, de até meses. Só para exemplificar, a minha irmã desencarnou com 46 anos, sempre tinha sido saudável, uma coisa assim, uma cirurgia, e de repente ela partiu. Ela ficou 23 dias adormecida. Aí ela já se manifestou, não comunicou, mas se manifestou no centro. Minha mãe, 26 dias, e foi muito caridosa, ela vivia mais para os outros do que para ela, 26 dias. Então o tempo aí varia para cada caso, para cada um. E agora uma pergunta, então. Será que só a dor, embora suportada com resignação e tudo, só a dor ilumina nosso caminho? Porque nós estamos falando aqui da dor que ilumina e tal. Então, é claro que não. Nosso aprendizado, nossa evangelização, o amor, porque tudo gira em torno do amor. Eu fiz há pouco, até uns 2 meses atrás, uma palestra sobre o amor. Até eu fiz um mapinha aqui, né? Todas as virtudes dependem do amor. As virtudes trazidas, exemplificadas por Jesus, parte do amor de Deus, amor de Jesus. Cada virtude que ele ensinou, exemplificou, seja o perdão, a caridade, amar o próximo a si mesmo. Então, não vamos perder de vista que fora da caridade não há salvação. Então, se eu passar pela dor,
ainda que eu passe relativamente bem, se eu não for caridoso, se eu não fizer a parte que me compete, ela também não vai conseguir iluminar nosso caminho. Ela pode até nos ajudar, mas não vai iluminar. Então, era essa a mensagem de hoje. Vamos procurar gravar, para que no dia que a dor bater na nossa porta, a gente possa se lembrar dela. Uma boa noite, muita paz. Então, mais uma vez, com pensamento elevado, né? Que a gente possa levar essas palavras para a nossa casa, dentro do nosso coração, pedindo a Deus e a Jesus que sempre nos esclareça e abra os nossos olhos espirituais para ver o significado de cada dificuldade, de cada aflição na nossa vida, como professores, como ensinamento, como alerta, para guiar a gente no melhor caminho, né? Então a gente agradece a Deus e ao nosso irmão Genésio pelas palavras trazidas hoje, porque assim como todo o Espiritismo nos servem assim de conforto e de consolo para a gente poder ultrapassar essas aflições, essas dores, né? Que como dizem, né? Chico Xavier disse que deserto nunca foi morada, deserto é lugar de passagem. Então que a gente passe sem murmurar e aprendendo as lições a cada dia mais, para que a gente se ilumine e seja cada dia mais feliz. Então a gente agradece a toda a espiritualidade, a Deus e a Jesus por essa mensagem que vem nos confortar e iluminar a nossa vida, para que a gente possa dar melhores passos em direção ao nosso Pai e ao nosso Criador. Que assim seja, e graças a Deus.